gentileza. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo aqui um texto, mas antes eu quero orar com você. Vamos orar ao Senhor. Encolha sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, declarando que não há outro Deus senão o Senhor. Declaramos nessa noite que toda honra e toda glória pertence ao Senhor, meu Deus e Pai. Em o nome do Senhor Jesus, tenha de misericórdia de nós. Manifesta, Senhor, a Tua bondade, a Tua grandeza e o Teu querer agindo em nós, confirmando o milagre em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero ler com você, quero que você abra a sua Bíblia no livro, no 7º livro da Bíblia, no livro de Juízes. O 7º livro da Bíblia, conhecido como livro de Juízes. Eu quero ler com você o texto, esperar que todos achem. Eu quero cumprimentar os ouvintes do YouTube. Esse vídeo vai também aí para esse canal aberto da igreja, para a glória de Deus. E nós vamos estar ministrando hoje, pegando o gancho desse livro de Juízes, lá no capítulo 7 do livro de Juízes. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Juízes capítulo 7 e o versículo de número 3. Diz assim o texto. Juízes capítulo 7. Aumenta um pouquinho meu. Aqui eu vou tirar o que fiz. Juízes capítulo 7, versículo 3. Que diz assim: agora apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, se retire apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Amém? Senta só um minutinho aí. Vamos aplaudir essa palavra digna de toda honra. Glória a Deus. Eu quero pregar nesta noite, falar um pouco sobre, não sobre Gideão. Nós vamos dar uma pequena introdução acerca de quem foi Gideão, do processo que ele passou, mas não é isso que está ao meu coração. O povo de Israel viveu um período sendo perseguido pelos midianitas. Esses povos se juntaram e planejaram destruir o povo de Israel. E o povo de Israel estava todo amedrontado, se escondendo dos midianitas com medo. Louvado seja Deus. Mas no meio dessa crise surge um homem chamado Jerubaal. Veja que mudaram até o nome de Gideão. Ele passou a se chamar Jerubaal, que era uma adoração a Baal. Mas mesmo com o nome mudado, não conseguiram mudar a essência de Gideão. As pessoas podem até nos colocar apelidos, as pessoas podem até nos colocar nome, mas quem vai decidir o que você é você. Mudaram o nome de Gideão para Jerubaal, dizendo que ele era adorador de Baal. E no entanto ele se revolta
com essa situação, não aceita isso. Isso foi feito também com Ananias, Misael e Azarias, muito conhecido no livro de Daniel, chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 hebreus que foram lançados na fornalha. No momento da crise, Gideão toma uma decisão, ele faz algo novo. Ele entende que ele precisava tomar uma atitude. E com isso ele se depara com o anjo do Senhor. Deus aparece a Gideão. E Deus diz a Gideão que ele seria o homem que Deus usaria para mudar a história de uma nação. E Gideão aceita a proposta do Senhor após uma série de provas com Deus. Ele vence a guerra, a batalha contra os midianitas, não com 32 mil homens, mas com 300, apenas 300. Essa história que eu estou contando, ela tem o seu início no capítulo 6 do livro de Juízes, e fala da servidão dos midianitas. Vem o chamado de Gideão, capítulo 6, 7 e um pouquinho do capítulo 8, conta toda essa história. Gideão vence os midianitas apenas com 300 homens que não lutaram, apenas fizeram barulho, apenas tocaram trombeta e quebraram seus cântaros. Louvado seja Deus. Deus não está à procura de alguém capacitado. Deus está à procura de alguém que se disponibilize para Deus capacitar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Alguém que diga: Senhor, eu estou aqui, capacita-me, porque eu não consigo, mas o Senhor pode fazer algo por mim. E Deus vai fazer. O texto que nós lemos tem uma frase que diz: quem for covarde, volte. Então é sobre esse tema que eu quero tratar com vocês aqui essa noite. Muda esse fundo aí que eu estou ficando com sono. Quem for covarde, volte. Amém? Louvado seja Deus. Quem for covarde e medroso. Às vezes, irmãos, nós somos sucumbidos, somos atracados por situações que nos levam a duvidar da existência de Deus, nos levam a indagar se realmente Deus existe. Situações que nos colocam à prova, tipo o filme A Prova de Fogo. Situações que nós olhamos para ela e só tem 2 decisões a ser tomada: ou eu vou em frente, ou eu recuo. Veja que no chamado de Deus apareceu 32 mil. É por isso que, embora o texto tenha um outro significado, mas dá para encaixar ele nesse texto. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos apareceram e disseram: ó, vamos lá, vamos para essa peleja, porque o povo está sendo afrontado, Israel está sendo escravizado, e nós vamos comprar a briga um do outro aqui. Deus conhece o coração de cada um de nós aqui, e o Senhor diz: quem for covarde, quem for medroso, se retire, saia do nosso meio, porque os covardes vão atrapalhar. O covarde, ele vira um peso morto, ele não consegue de forma alguma, ele não consegue em hipótese alguma fazer alguma coisa, a não ser atrapalhar. Sou eu que vou decidir o que eu quero fazer e ser.
Deus nos fez capacitados, Deus nos fez perfeitos para tomarmos qualquer decisão. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é com aquele que vai à frente e toma a direção. É simples. Quem for covarde e medroso, volte. E nós temos observado que existem muitas pessoas medrosas, covardes. O medroso é aquele que se borra por qualquer coisa, e o covarde é aquele que se garante na força do outro, quando não muito, adquire para si méritos que não tem. É simples. É simples. O covarde e o medroso, ele não vai conseguir o reino de Deus, ele não vai conseguir objetivo nenhum. Eu posso, já disse aqui uma vez, eu vou morrer tentando, mas você pode ter certeza, parar jamais, desistir nunca. O Senhor me capacitou para superar tudo. Aleluia, Jesus. Alguém chegou para Paulo e disse: apóstolo, que isso? Você tem que aceitar o patrocínio das igrejas. Você tem que aceitar que a igreja faça algo por você, porque você é um apóstolo, você é um grande homem. E o apóstolo Paulo diz assim: eu posso todas as coisas. Aleluia, Jesus. Porque é Ele que me fortalece. Talvez se eu fosse fazer uma Bíblia, se eu fosse traduzir a Bíblia, não do hebraico, mas traduzir aquilo que nós temos do português, eu mudaria esse texto. Eu diria: eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Eu suporto. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter, mas também sei não ter. O covarde quando tem, ele bate no peito e diz: eu adquiri tudo isso, eu fiz com a força do meu braço. Ele não consegue declarar e dizer que tudo que ele tem, tudo que ele possui foi dado pelo Senhor. Mas quando ele não tem, o covarde age diferente. Quando ele não tem, ele bota a culpa em Deus. Deus é injusto comigo. Deus não devia ter feito isso comigo. Oh meu Deus, por que isso aconteceu? Isso é o covarde e medroso. Eu quero nesta noite, dentro desse tema, esclarecer para vocês um assunto. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos a mudança que a Igreja de Cristo tem passado, e eu confesso que isso me preocupa muito, porque a igreja está a cada dia mais se distanciando de Deus. Estamos deixando de viver o ser de Deus para viver aquilo que Deus pode dar para nós. Então nós passamos a não ser mais adoradores, passamos a não ser mais filhos de Deus, passamos a negligenciar. Jesus Cristo usa a parábola da videira, falando acerca do elo, da ligação entre o povo e Ele e Deus, dizendo: olha, vocês têm que estar em mim, porque se vocês estiverem em mim, eu estou no Pai. Então tudo que vocês pedirem será feito. Vocês vão dar muito fruto. Aleluia. Livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, lá no capítulo 23, versículo 8, surge um homem chamado Josebe-Basebete. Um homem que fez toda a diferença. Irmãos, eu estou pregando aqui essa noite para pessoas que podem
pode tomar uma decisão na vida. Pode deixar de ser covarde e pode deixar de ser medroso. E tomar uma decisão de ser alguém. Este homem, ele toma uma decisão. José Bassebete. Este homem, filho de um dos principais guerreiros e um dos principais homens, conhecido como um valente. Ele chega diante de Davi na caverna de Adulão. Ele pega a sua lança e com a sua lança ele vai de frente. Ele vai contra 800 homens. E com aquela lança ele os fere como que se fosse de uma só vez. Este homem chega para Davi e diz: ó rei, eu sou contigo. Glória a Deus. E a peleja não é só tua, ó rei. Eu vou contigo. E ele vai de frente contra esses 800 inimigos e os destrói, os massacra. O coração deste homem estava ligado com o rei Davi. Ele pega a sua espada, ele usa de uma destreza, de uma agilidade. A palavra de Deus nos ensina que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O covarde medroso parece que ele está desligado de tudo, ele não percebe nada. Ele não consegue se ligar nos planos de Deus. Ele não consegue entender aquilo que Deus tem para a vida dele. Ele vive uma vida como que se tivesse desconectado de tudo. Talvez você diga assim: eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar. Eu quero chegar em determinação. Você tem que ser determinado naquilo que você vai fazer. Covarde e medroso, tudo que faz crendo que não vai dar certo. Ele é o pior pessimista de todos. Ele não consegue enxergar que Deus pode fazer algo muito mais poderoso do que aquilo que ele imagina, do que aquilo que está no seu coração. Este homem, ele olhou para Davi quando Davi não era mais nada. Ser amigo de quem tem muito para dar é fácil. Este homem foi na caverna onde Davi estava escondido e diz: rei, eu sou contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em outras palavras, ele diz assim: tiraram o teu reinado, tiraram o medalhão, o anel do seu dedo, a tua coroa. Aleluia. Mas eu olho para você e vejo que o Senhor ainda é rei. Glória a Deus. Aleluia. E esses 800 homens que estão lá fora vindo contra ti, perseguindo a ti, ó rei, deixa comigo, porque eu vou contra eles. Está ligado, comunhão, ser determinado naquilo que você depositou no seu coração. Se eu perguntasse aqui esta noite, quantos têm certeza e convicção da sua comunhão com Deus, ao ponto de lutar contra 800 soldados, ao ponto de lutar contra o exército poderoso? Alguns poderiam menear a cabeça e falar: talvez eu não tenha fé para isso. Covarde e medroso. O reino de Deus, que agora é pregado por duas classes religiosas, que é o AMP da pregação do Evangelho, pregado pelos protestantes que viraram evangélicos, e pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana, virou um evangelho onde não há mais uma garra, uma determinação. Gaguejamos para pregar contra o pecado com medo de processo. Gaguejamos para falar a verdade com medo de processo. Covarde. A igreja do Senhor é covarde.
Aleluia. Deixa eu dizer para você aqui uma coisa. A Igreja Católica é conhecida como a Igreja do Sangue. Uma igreja que matou muitos, mas matou porque cria em Deus e entendia na mente deles que os hereges que afrontavam a Deus não tinham honra. Isso era como blasfêmia. Determinação. Está ligado com Deus. Está enxertado na videira verdadeira que é Cristo. Está ligado com Deus é não aceitar afronta. É alguém olhar para você e tentar murmurar ou blasfemar ou distorcer a sua fé. Alguns baixam a cabeça e saem meneando ela sem ter resposta. Covarde. A igreja do Senhor não é uma igreja covarde. O maior exemplo da igreja do Senhor é o fundador dela, Jesus Cristo. Teve a oportunidade de sair da cruz e não saiu. Teve a oportunidade de negar a dor e não negou. Aleluia. Pilatos chega para Jesus e diz: faz alguma coisa, homem, eu tenho autoridade para livrar você. E Jesus diz: nenhuma autoridade que tem se do alto não vier. O fundador da igreja do Senhor não foi covarde. E nós somos covardes, negligenciamos a obra de Deus, negligenciamos a vontade do Senhor. Está ligado. Uma aliança. Aliança significa compromisso, união, está ligado. Aleluia. Quantos nessa noite quer deixar de ser namorado do Senhor e ser esposa e ser marido de Deus? A igreja hoje não quer mais compromisso. A igreja hoje namora o Senhor. A igreja hoje fica com o Senhor. Nós estamos ficando com Deus. E alguns são tão covardes que fica com Deus, e quando Deus abençoa, ele bate no peito e diz: eu fiz, eu consegui. Este homem fez uma aliança com Davi. Disse: rei, eu estou aqui. Aleluia, Jesus. Quando tu estava no palácio, eu estava lá. Tu está na caverna, eu estou aqui. Sabe o que é isso, né? Graças a Deus. É olhar para a pessoa assim, olhar para valores. É dizer: se tu cair, eu estou contigo. Se tu subir, eu estou contigo. Quando tu for, eu estou contigo. O maior exemplo disso foi o Senhor. Se passares nas águas, fica tranquila, elas não vão submergir. E se passar no fogo, a chama não vai arder em ti. Porque eu sou o Senhor, eu estou contigo. Graças a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Isso aqui é a primeira característica de um valente. Ele não recua quando vê o problema. Ele não recua. Ele não abandona a aliança. Ele não abandona o compromisso dele. Escute, quando você sai do seu ministério, quando você vira as costas para o seu pastor, quando você vira as costas para a igreja, você não está abandonando o pastor, o rebanho, a igreja. Você está virando as costas para Deus. Porque com todos os erros, com todos os defeitos, a igreja é uma instituição que faz um trabalho para Deus. A igreja tem um monte de defeito, mas é a instituição que leva a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo disse que tem muitos que pregam até por ganância, mas prega, não cala a boca, ele prega, ele anuncia. Aleluia. Ó, tinha um outro homem aqui chamado Eleazar. Depois de José, surge um outro homem chamado Eleazar. Versículo 9 do capítulo 23 de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10, que diz o texto: depois desse, Eleazar, filho de Dodô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiou os filisteus ali reunido para a peleja, quando já se haviam retirado
todos os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão, e ficar a sua mão pegada, grudada sobre o cabo da espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Eliasabe, este homem lutou tanto que a sua espada, ele apertava ela com tanta força que a espada ficou grudada na sua mão. Grudou de uma tal forma que não saía mais. Sabe por quê? Sabe que característica é essa? Que tem que ser a característica da igreja do Senhor. O texto que nós lemos diz: quem for covarde e medroso, volte. Aleluia. Um homem pega a espada, luta até se cansar a sua mão, o seu corpo está enfadigado, mas ele aperta. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Além de determinação, além de compromisso, isso é um homem que sabe, que entende que foi Deus que o chamou. Isso é uma característica de quem tem desejo. O sangue pode dar na canela. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu vou lutar. Eu posso até me cansar, mas eu vou lutar. Ele não tirava a espada da mão nem para descansar, ele ficava aquela ali apertando e grudando e lutando. Hoje tem crente que nem Bíblia tem. Tem crente que não tem compromisso com nada. Vai-te, medroso. Tem que voltar e começar tudo de novo. Aleluia, Deus poderoso. Louvado é o teu nome, Senhor. Você tem que olhar firmemente para o autor e consumador que é Jesus. É lutar, meu irmão. O negócio está difícil, mas você tem que lutar. A luta é travada, mas você pode ter certeza, nós somos muito mais do que vencedores. Glória a Deus, amém. O vencedor corre, pega a coroa e vai embora. A nossa coroa é a eternidade com Deus. Firmeza. Essa característica o crente tem que ser firme, constante. Tem crente que é uma bipolaridade terrível. Você olha para ele e dá até desânimo. Ele não consegue ter firmeza em nada. Uma hora está com a espada na mão, outra hora está com a espada na bainha, outra hora a espada ele perdeu, nem sabe onde é que está. Aí vem um toque da peleja, aí cadê a espada? Não sei, tem que estar na mão cravada. Aleluia. A espada tem que estar na mão, porque o diabo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. A espada tem que estar na mão. Graças a Deus, aleluia. Tem que estar sempre banhado. O apóstolo Paulo disse que nós devemos combater o combate, nós devemos estar preparados com a vestimenta do combate. E havendo feito tudo isso, senta e relaxa. Não, havendo feito tudo isso, diz o apóstolo Paulo, havendo ter colocado o capacete, a couraça, o sapato, o escudo, o beco da espada, havendo feito tudo isso, está firme. Fica firme, meu irmão. A blindagem que você tem depende de você. Deus poderoso, aleluia. A firmeza. A firmeza. Eu me lembro que quando novo convertido, alguém chegou para mim e questionou meu ministério. Eu comecei a chorar, disse que não era mais crente, não ia mais para a igreja nenhuma. Isso é quando eu era menino, que eu dependia de leite. Hoje eu não sou mais menino.
Hoje eu vivo Deus. Hoje eu tenho que ter firmeza. O meu alvo não é a igreja, o meu alvo não é o Senhor, o meu alvo não é o meu próximo, o meu alvo não é uma identidade, o meu alvo é o Senhor, o meu alvo é Cristo. Glória a Deus, aleluia, grande Deus. Aleluia. Seja firme, seja como Eleazar, gruda, medita na lei do Senhor de dia e de noite, leia. Mas então, escuta aqui um detalhe, você que está me ouvindo aí, presta atenção. Não leia a Bíblia com uma visão religiosa. Não tente ser firme em méritos, porque o dia que você disser que é poderoso e tem alguma coisa por mérito, você vai cair. Ninguém anda sobre as águas se não olhar para Jesus. Ninguém anda sobre as águas se não olhar para o Senhor. Versículo 12 do capítulo 23 de 2 Samuel. E eu já encerro. Samar. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou grande livramento. Olha, compromisso, lealdade, compromisso, aliança, são características que covarde não tem. São características que aquele que não olha para o Senhor, ele não tem. Eleazar lutou a espada, o cabo da espada grudou na mão. Determinação. Talvez alguém dissesse para ele assim: Eleazar, vai se deitar, descansa um pouco, vamos trocar a frota, vamos colocar outros homens na trincheira. Ele disse: não, eu vou guerrear. Só sai daqui quando os filisteus caírem. Agora, olha a característica de Samar. O texto que nós lemos diz: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e defendeu e feriu os filisteus. Aleluia, aleluia, aleluia. Escute. Este homem se colocou no meio de um pequeno espaço de terra e defendeu o rei Davi. A fidelidade a Deus não está em grandes coisas. A fidelidade ao Senhor não está no bem que Ele pode nos dar. Infelizmente existem crentes que não conseguem ser cristão, não conseguem ser crente, não conseguem ser adorador, se Deus não o colocar em espaço largo. O evangelho de hoje, o evangelho que é pregado hoje, defende a possessão na sua quantidade, não na sua qualidade. O espaço que este homem Samar tinha para lutar era um pedacinho de terra, mas ele lutou, mesmo com aquele pedacinho de terra. Não era mais um palácio. Eu vou até ser atrevido, talvez eu diria que o reinado de Davi, o seu palácio agora seria uma caverna, e o pedaço de terra que ele tinha era algum terreiro, algum espaço numa planície. Ele só tinha aquilo. Aleluia. Você pode ficar em pé só um minutinho? A fidelidade a Deus não está naquilo que Ele pode te dar. Samar fez a diferença quando lutou em favor do rei, um pedaço de terra. Irmãos, não importa o que você tem, foi Deus que te deu. Não importa o que você possui, não importa, foi Deus que te deu. Então lute,
Lute, seja um guerreiro, seja valoroso. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa de misericórdia conosco, meu Deus. Usa de misericórdia. Nos ajuda, meu Deus. Abre a nossa mente, Senhor. Abre o nosso entendimento. Oh, Deus, é de misericórdia de nós. Somos tão pequeninos, Senhor. Somos tão pequeninos. Agimos como covarde. Não atribuímos ao Senhor a glória da vida. Oh, Deus, faça em nós a tua vontade, o teu querer, o teu agir. Confie com o milagre em nossas vidas. Faz o milagre, Pai, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos louvar a Ele. Em nome de Jesus.